No último vídeo a gente mostrou a maneira como o Raspberry e o Picard eles identificam objetos, né, vistos pela câmera. E a gente brincou dizendo que isso aí era mágica. Na realidade não existe mágica nenhuma, isso aí é ciência e tecnologia. E a partir de agora nós vamos tentar explicar para vocês como é que essa mágica é feita, né? E nós temos um primeiro programa aí, mas antes de ver esse programa, eu gostaria de enfatizar com vocês o seguinte: nós vamos falar de uma coisa que poderia ser chamada vulgarmente de, igual tem inteligência artificial, a gente poderia chamar de visão artificial, que é a maneira como um computador, como uma câmera digital, ela percebe uma imagem, um cenário qualquer. Na realidade, a gente tem numa tela, a gente tem uma quantidade enorme de quadradinhos, né, chamados pixels. Então, se a tela é 400 por 400, feito a gente vai trabalhar agora com esse tamanho, você tem 400 linhas e 400 colunas de quadradinhos, e cada quadradinho desse tem uma determinada cor. Existe o que a gente chama de espaço RGB, que é o mais comum, em que cada quadradinho desse tem um valor de red, um valor de green e um valor de blue, entre 0 e 255. Então essa combinação de quadradinhos com determinados valores de cores, que inclusive com esse uso do RGB, é chamado de espaço RGB, é que cria a impressão de que o computador está vendo alguma coisa. Na realidade, esse espaço é um espaço virtual, né? Isso aí é uma coisa plana. E é possível, por programa, se a gente está trabalhando com esse tipo de espaço, como o espaço RGB, é possível a gente conseguir indexar um quadradinho desse. E é justamente esse programa que a gente vai mostrar, é que a gente vai colocar um determinado texto em que o canto esquerdo inferior do texto ele está no quadradinho, que pode ser definido como 22,22, porque o primeiro número aí significa que ele está no 22º quadradinho a partir da extremidade esquerda e no 22º quadradinho a partir da parte superior do quadro. E esse programa a gente está fazendo mais para vocês passarem a ter consciência, que é o mais importante de tudo, de que esse espaço, que essa visão artificial não passa de uma grade de quadradinhos chamados pixels. Mas vamos ver aqui o nosso programa linha a linha, como sempre. Eu vou colocar isso no GitHub e esse programa vai se chamar descobrepixel.py. Você pode copiar lá, etc, etc. Não vou voltar a falar sobre isso. Bem, na primeira linha a gente vai importar o módulo que é o mais importante nesse negócio aí de visão artificial, que é o CV2. Depois a gente vai importar o PI Câmera 2, tá? que é uma classe do módulo PiCâmera 2. A gente está importando esse NumPy aí, né? Inclusive como NP a gente já define um prefixo. Esse NumPy aí é um módulo para se tratar
coisas matemáticas, principalmente arrays. E no nosso caso, uma tela é um array, né? Tem linhas e colunas. E o velho import time. Bem, no caso do picâmera 2 aí, a gente tem que criar o prefixo. A gente cria isso com picam 2 igual a picâmera, esse módulo, né? Que tem o mesmo nome aí. Picâmera 2. Depois vamos criar duas variáveis aí, que é a largura e a altura da nossa tela, quer dizer, do nosso espaço virtual, que é 400 pixels por 400. Depois tem as maneiras como a gente faz isso aparecer na tela, tá? Você primeiro define aí justamente essa largura e altura. Você diz que o formato é RGB 888, quer dizer, é um espaço RGB. Na próximo programa a gente vai ver que existe outro tipo de espaço de imagem que é um espaço mais sofisticado. Mas aí, finalmente, a gente tem esse configure aí do preview e o start. Aí a imagem aparece e vai aparecer como uma tela no nosso Raspberry, né? No sistema operacional. E aí a gente tem que definir o texto. Qual que é o texto que a gente vai colocar? É 22,22. Essa fonte aí, escala, o tamanho da fonte, a cor vai ser branco. Então aí o formato é BGR 255, 255, 255 é branco, né? Se fosse 000 era preto. E a espessura do texto é 1. Aí a gente dá um print aí, que isso não vai aparecer na tela, né? E entra no mais importante, que é o array aí. Esse array aí dentro do try, a gente captura justamente esse array da câmera e chama isso aí de frame, e aí a gente sobrepõe o texto e esse módulo aí, o CV2, ele tem esse método putText, em que você tem que, como parâmetros, esses parâmetros todos. É o frame, o texto, a posição do texto, a fonte, a escala, a cor, a espessura, que a gente já definiu aí em cima. E aí a gente exibe o frame na tela. E a gente colocou aí essa opção. Se eu quiser sair do loop, porque a imagem fica aparecendo em loop, quer dizer, é como se a câmera estivesse filmando, não é uma foto. A gente está filmando, a gente não está filmando, mas está mostrando isso numa sequência dinâmica. Se eu quero sair desse negócio, basta eu apertar a letra Q. E como sempre nos nossos programas, a gente coloca um except. Se você quiser sair com o tranco, ele interrompe tudo, ele dá um stop aí no Picam 2, destrói todas as janelas e dá um print. Então, basicamente, o programa é esse, e vamos mostrar aí para vocês no nosso laboratório como é que fica isso. Aí vocês vão entender mais facilmente. Estamos então agora no Raspberry, né? E a gente foi para aquela pasta curso, demos um nano descobre pixel.py e a gente fez um paste do programa que a gente tinha copiado do GitHub. Vamos dar só uma checada aqui no Tony para ver se está tudo ok. Descobre pixel, não tem problema de indentação, não, tem aqui, no finalzinho tem um problema de indentação. A gente dá uma checada aqui. Quando tem um problema de indentação, ele fica sempre com essa coisa coloridinha aí, né? Aí damos um save aqui. Aí a gente pode abrir uma outra janela. Vamos para o CD curso. Aí
Aí Python 3 descobre pixel.py. Aí deve aparecer. Se tudo der certo, deve aparecer uma outra janela com a câmera, né? Isso, 400 por 400. Aí, ó, vocês estão vendo aqui que eu coloquei o meu picar aqui na frente daquela base branca, coloquei ali cubinhos e bolinhas. Mas o mais importante é ver ali em cima que esse cantinho esquerdo aqui onde eu estou deve estar aparecendo aí, provavelmente deve estar aparecendo aí a setinha. Esse ponto aqui é 22 por 22. O canto esquerdo aqui é 0, 0. O canto direito aqui, qual é? 400 por 400, né? Então é isso aí. Funcionou bonitinho. Mais importante é que vocês entendam que isso aqui, ó, é um array, é uma quantidade enorme de quadradinhos, né? Tá bom? Então vamos continuar a nossa aula. Normalmente, quando a gente trabalha com o robô, com a câmera, e a gente está vendo uma determinado espaço lá, né? A gente, de alguma maneira, quer trabalhar com o que é chamado de objeto de interesse. Se é alguma coisa, um sinal, ou uma figura, alguma coisa que vai ser processado. E nesse programa agora, o nosso objeto de interesse é o seguinte, é um retângulo vermelho. Esse retângulo vermelho, a gente vai gravar, digamos assim, em cima do espaço, porque o espaço, como eu já falei, a gente acha que aquilo ali é uma coisa meio tridimensional, mas não, ela é uma coisa plana. Então vou gravar nos pixels que formam um retângulo vermelho. Não sei se vocês estão entendendo isso. Vamos ver o programa aí. O programa começa feito o outro, importa CV2, importa picâmera, importa NumPy, importa time. Essa parte a gente já viu. O tamanho da tela vai ser 400 por 400, isso aqui a gente já viu, dá o start. Agora, para configurar o retângulo, a cor vai ser vermelha, então como a gente está trabalhando no espaço BGR, é 00255, né? Então a espessura do retângulo, a posição do retângulo aqui, ó, é a coordenada do canto superior esquerdo do retângulo, é o pixel 100, 150. E aqui que é a coisa mais importante, que é o loop aqui, o while. A gente, como sempre, a gente captura o array dos pontinhos, dos pixels, joga isso na variável frame, e aqui a gente define o canto superior esquerdo e o canto superior direito, porque existe esse método retângulo aqui do módulo CV2, que exige como parâmetros justamente essas duas posições, né? Existe também a cor, existe a espessura. Executado esse método, então, o método retângulo, a gente exibe o frame na tela. O resto é igual ao que a gente já viu. Isso aí está lá no GitHub, se chama grava objeto de interesse.py. Vocês podem copiar e trabalhar com esse negócio, e a gente vai ver no laboratório agora o que vai acontecer. Vamos lá, estamos no Raspberry, né? Vamos lá dar um CD curso. Nano. Como é que chama mesmo o negócio lá?
Grava objeto de interesse, né? Grava objeto de interesse. Grava objeto de interesse.py. Temos que dar um paste. Salvamos com Ctrl+O. Dá Enter. Vamos abrir lá o nosso Tome. Grava o objeto de interesse. Tá, tudo bem. Continua dando os problemas de indentação ali no Accept, né? Por alguma razão maluca, né? A gente acerta isso aqui. Damos um save. Abrimos lá uma janela de comando. CD curso. Python 3. Como é que chama o negócio mesmo? Grava objeto de interesse. Grava objeto de interesse. Grava objeto de interesse.py. Se funcionar tudo direitinho, deve abrir uma janela aí com o nosso retângulo. O que vocês acham? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Deu problema de indentação ali no Destroy. Vamos voltar então. Ali, né? Destroy não indentou direitinho. Print também, né? Dá um save. O negócio de indentação é meio desagradável mesmo. Vamos voltar ali. Agora eu acho que vai, né? Python 3. Grava o objeto de interesse. Estão vendo que eu estou fazendo ao vivo mesmo, né? Até os errinhos aí. Não sei porque que não gravou aquele negócio, mas enfim. Vamos ver. Apareceu a câmera. Belezinha ali. E tá ali o nosso retângulo, né? Tá vendo o retângulo ali no meio da imagem? Porque essa imagem parece uma coisa, né? Na realidade, isso aqui é um plano, é uma quantidade de quadradinhos, de pixels. Você olha assim, acha que é um negócio tridimensional, coisa e tal, mas na realidade isso aqui é uma coisa plana e é um array de pixelzinhos. E a gente gravou o nosso retângulo ali, vermelho. Estamos chegando naquela mágica que vocês viram, só que agora nós pegamos a imagem e gravamos. Agora o que a gente quer, que a gente viu na outra aula, é o contrário. A gente quer ler os pixels, e quando lê os pixels, descobrir quais os pixels que são, por exemplo, azuis, né? Quais os pixels que são verdes. Então eu mando focar no pixel verde. Ele vai ter que procurar aqui todos os quadradinhos, até que ele vai achar esses aqui que são verdes, e isso aí se torna um objeto de interesse. E o que eu faço com esse objeto de interesse? Faço alguma coisa, né? Eu posso, por exemplo, se eu pegar com a mão na bolinha e levar a bolinha para a direita, o meu objeto de interesse aqui nesse espaço plano, ele vai andar. E se ele anda, eu posso fazer, por exemplo, movimentar a câmera. Mas vamos deixar essas complicações mais para frente. Deu tudo certinho aqui. Obrigado. E na próxima aula a gente já vai fazer essa parte. A gente não vai gravar mais nada. A gente vai ler. A gente vai ler os pixels e descobrir o objeto de interesse. Muito obrigado. Fique com a gente.